Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Esse canal que não somente é uma bênção para a minha vida, mas que também eu desejo que seja uma bênção para você também. Pois aqui nós procuramos momentos na presença de Deus, momentos de reflexão na sua palavra. Palavra essa que, de acordo com o que Jesus disse, ela não somente nos conduz, mas também proporciona vida e vida em abundância para todos aqueles que se demorarem nela. Antes de nós meditarmos, refletirmos no tema de hoje, eu quero convidar você a, junto a mim, buscarmos a presença de Deus por meio de uma oração. E logo em seguida, conhecermos qual será o texto bíblico ao qual nós iremos refletir e fazer ali as aplicações acerca daquilo que Papai do Céu deseja que pensemos e nos aperfeiçoemos. Então vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por ter nos conduzido até este momento. Pois cremos pela fé que, se estamos aqui investindo esse tempo de qualidade contigo, não é porque era um simples desejo nosso, mas por meio do teu Espírito Santo que trabalha em nosso coração, foi que nós decidimos estar aqui. E nós te louvamos por isso, Pai. E dessa forma nós queremos te pedir cada vez mais que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós, para que ele continue a trabalhar no nosso coração, na nossa mente, para que a cada dia que se passe, a gente venha se santificar mais diante de Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as vezes que nos sentimos desestimulados, cansados. A verdade, a vida aqui na terra, como o Senhor bem sabe, não é muito fácil. E às vezes os dessabores da vida fazem com que a gente perca a fé, mas que isso não venha perdurar. Que o Senhor, com o braço forte, intervenha nesse tipo de situação. Nós somos gratos por esse momento e nós te pedimos essa bênção especial da tua santa presença, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é 3 coisas. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia na carta de 1 Timóteo. Nós vamos ler ali o capítulo 2, o versículo será o 3 e o 4, que diz assim, ó: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Existe um ditado muito famoso e conhecido que as 3 coisas que qualquer pessoa deveria fazer na sua vida e que não poderia deixar de fazer. A primeira era ler um livro, a segunda seria plantar uma árvore e a terceira seria ter um filho. Esse é o ditado muito conhecido e popular que informa quais seriam as 3 coisas que toda pessoa deveria fazer. Nós bem sabemos que o mundo ele oferece várias coisas para se fazer, muitas opções do que se fazer. E a gente vê que a tendência mundana, a tendência do mundo é puxar para um lado mais materialista, do tipo, para você ser feliz, para você ser realizado, para você ser pleno, você precisa conquistar tal posição, você precisa ter tal coisa, você precisa morar em tal lugar, você precisa alcançar tais metas, para assim gozar de uma felicidade plena. Mas é sabido por todos que materialismo nunca conseguiu sanar ou preencher o desejo pela eternidade que reside em cada ser humano. Lá no livro, se eu não me engano, de Jeremias, ou foi Ezequiel que falou, diz que o Senhor colocou esse desejo de eternidade dentro de cada um de nós. Esse desejo da eternidade não é simplesmente para que eu e você buscássemos a nossa própria eternidade, ou seja, a perpetuação da nossa vida, mas sim para que nós buscássemos em Deus, que é eterno e ilimitado. Quando nós olhamos para o texto de hoje, se você olhar alguns versos antes, o verso 1 e o verso 2, o Timóteo está recebendo ali a instrução de algumas ações que eram, vamos dizer assim, ações boas para se fazer. Como, por exemplo, orar pelo próximo, orar pelos governantes, ter ações de graças para com as pessoas e tantas outras coisas. E isso nos leva a refletir no seguinte aspecto. Se hoje nós pudéssemos enumerar
3 coisas que deveríamos fazer antes que Jesus volte ou antes que a gente venha descansar no Senhor por ocasião da morte. Quais seriam essas 3 coisas? Eu estive refletindo nesse ponto, 3 coisas, e pelo menos 2 eu conseguiria enumerar. A primeira seria, de fato, fazer o que eu procuro fazer todos os dias, que é de alguma forma pregar o Evangelho. Eu reconheço que já dei passos importantes, porém passos ainda que não são suficientes. Preciso ainda melhorar muito. Para você ter uma ideia, eu falo com muita facilidade aqui com vocês. E também em locais religiosos, como por exemplo a igreja. Mas eu tenho uma grande dificuldade, por exemplo, de explanar a palavra, talvez por questão de timidez, ou talvez por vergonha, alguma coisa do tipo, em outros locais, como por exemplo locais que não são destinados para, vamos dizer assim, conversações religiosas. E ali eu vejo que eu às vezes acabo retendo a palavra de Deus, até mesmo em momentos que se dão a oportunidade e que eu deveria aproveitar. E eu reconheço que esse é um ponto que eu devo melhorar para poder alcançar essa realização. Um outro ponto que eu poderia citar como um grau de importante, de prioridade, seria tempo de qualidade com a família. Não somente com a minha esposa, mas também com os parentes, né? Com meus pais, com meus irmãos e assim sucessivamente. Tempo de qualidade. Sabe por quê? Porque normalmente, quando a gente perde essas pessoas queridas e amadas, é que a gente reconhece que talvez não viveu da maneira correta ou o suficiente com essas pessoas tão amadas por cada um de nós. E o outro ponto, o terceiro, eu ainda não cheguei a bater a conclusão. Mas o que eu quero te convidar a fazer no dia de hoje é que você reflita pelo menos em 3 coisas que você precisa fazer antes que o Senhor volte. Coisas que de fato são prioridades, coisas que são relevantes, coisas que agradem ao Senhor, assim como as sugestões que Timóteo levantou aqui no capítulo 2. Coisas que sejam vistas por Deus e que tragam alegria ao coração dele. Sabe por quê? Porque, como disse aqui o texto que a gente leu, ele deseja nos salvar. Ele deseja alcançar a cada um de nós. E para que a gente possa viver essa realidade de graça, de salvação, é preciso que eu e você cheguemos ao conhecimento de toda a verdade. E que verdade é essa, Davi? A verdade de que existem coisas que são prioridades e outras que não são. E talvez a gente esteja vivendo, almejando, buscando essas coisas que não são prioridades, ao invés daquilo que de fato é importante. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, onde nós meditamos hoje no tema de 3 coisas, onde se fala de um ditado muito popular, muito conhecido, das 3 coisas que todo ser humano deve fazer antes de morrer. E o convite, o apelo que fica para cada um de nós é refletir nesses 3 pontos. Não à luz do ditado popular, mas à luz daquilo que agrada a Deus, daquilo que proporciona vida, proporciona salvação a cada um de nós. Porque, de fato, nós não temos a mente de muitas pessoas pelo mundo, de que são passageiras e finitas. Nós temos a mentalidade de que sim, o Senhor virá para nos salvar e assim vivermos eternamente ao seu lado. Então, devemos aproveitar não somente o presente, mas fazendo aquilo no presente que agrada ao Senhor. É isso? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja, te guarde e, claro, que Ele te traga aqui novamente amanhã para mais uma vez termos o nosso momento com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.